movimento que tem como objetivo promover a vida e combater também o suicídio. Para falar mais sobre esse tema, hoje eu estou recebendo aqui o nosso psicólogo, o Michel Praxedes, Praxedes, ele está aqui agora, consertou. Eu fiquei na dúvida até agora, viu? Michel, fiquei lá no camarim, eu falei, será que é Praxedes? Eu não sei, só sei que eu vou perguntar a ele. E aí, Michel, tudo bem? Seja bem-vindo. Também estou recebendo aqui o nosso voluntário do Centro de Valorização à Vida, que é o João Batista. Sejam bem-vindos aqui. João Batista também, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, como vai? Bom dia, Rapaz, de onde veio o Praxedes? Praxedes é do interior da Paraíba, é Catolé mesmo? do Rocha. Menino, é lá do Catolé? Sim, coisa boa, boa. Catolé, beijo bem grande que nos assiste aí, né? Gente, todas as cidades aqui da Paraíba assistem manhã da gente e a TV Arapuã, viu? Então, um beijo bem grande. Mas olha, semana passada, começamos aí a falar sobre o Setembro Amarelo, que todo ano a gente está aqui sempre batendo nessa tecla, né? Que é um movimento assim que tem como objetivo, gente, promover a vida, também combater o suicídio. Hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o Michel e o João, e a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Se você também tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tiver, sei lá, qualquer dúvida que você tenha, gente, manda a pergunta agora. Tá? Manda pelo nosso WhatsApp, tá na sua telinha, aproveita, 981457570. Então já aproveita, Michel tá aqui, é nosso psicólogo hoje, vai estar tirando tuas dúvidas, o João também tá aqui, também vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então aproveitem eles aqui hoje, viu? Principalmente o Michel que tá aqui com a gente, para tirar as dúvidas sobre isso que é importante demais. Para você que está aí pensando em fazer besteira, já vá tirando esse pensamento da sua cabeça, que isso não é bom, nem é coisa boa não, tá? E quem vai falar melhor é ele aqui. Michel, quais são os principais motivos, né, que levam a pessoa a se suicidar? Hoje em dia, a maioria, pelo que eu sei, pelos índices de números, são jovens, né, que às vezes cometem esse tipo de coisas. Certo, então a gente observa que há um grupo de vulnerabilidade, né? O jovem está passando por um período de transição na vida, então ele está se construindo enquanto ser também, e que isso traz muitas variações na vida do jovem, faz com que ele seja vulnerável. Então, o jovem, ele é um grupo de risco muito alto, porque ele acaba se isolando. Hoje a gente observa que as redes sociais trazem um afastamento nessa vida física, e isso traz a perca dos grupos de apoio, que são muito importantes na vida. Então, por exemplo, a gente constitui um grupo de apoio na família, nas escolas e nas relações pessoais. Então, esse distanciamento faz com que a gente encontre muito mais vulnerabilidade atualmente nos jovens e traz essa incidência maior, infelizmente, nesse grupo especificamente. A gente teve agora essa notícia do Wesley Safadão, que estava com crise de ansiedade, por causa de que ainda a gente não sabe direito, porque a ansiedade, ela é desencadeada de várias coisas, né? Pode ser vários motivos. Tem gente que fala, mas o homem cheio de dinheiro, tá com ansiedade, depressão. Gente, ansiedade, depressão pode dar em rico, em pobre, qualquer jeito, qualquer pessoa. Não tem esse negócio de, porque é rico, não tem ansiedade, depressão. Tem sim, gente, tem sim. E isso pode afetar o dia a dia das pessoas, essa questão da ansiedade, da depressão. Isso pode estar afetando a pessoa, o dia a dia, o desenvolver da pessoa? Sim, a gente observa que a ansiedade é natural. Todos nós temos ansiedade, é natural. A questão da ansiedade se dá quando ela atrapalha o teu dia a dia. Quando tu percebe que, poxa, eu estou deixando de fazer coisas que eu fazia naturalmente porque eu estou me sentindo ansioso. Então, aí é ideal procurar uma ajuda profissional para entender muito bem com o que você está lidando. Porque, por muitas vezes, a gente se pega com algo novo, algo desconhecido. Igualmente, a depressão, ela vai atrapalhar o teu dia a dia. Então, o que é que traz a ansiedade e a depressão como patologias? A incidência daquela questão, daquelas características por mais de 6 meses. Então, assim, a gente consegue diagnosticar aquela pessoa. É então importante que as pessoas que cercam aquele grupo percebam muito bem essas mudanças no comportamento daquela pessoa. Fiquem atentas a pequenos detalhes, para que então consigam apoiar e direcionar para o lugar correto. É verdade. A depressão é algo assim que leva realmente a pessoa a cometer, geralmente, um suicídio, né? Como a gente pode ajudar uma pessoa com depressão? Bem, primeiramente, nós vemos muitas falácias na internet, né? Vemos muita coisa relacionada ao senso comum, que foge da ciência, que é o que a gente tenta pregar. Então, é importante perceber que eu preciso apoiar aquela pessoa. E o que é apoiar? Talvez indicá-la a um serviço de saúde com cuidado de um profissional adequado.
Então, perceber que a rede de apoio é muito importante. Como é que eu vou acolher aquela pessoa? Então, é importante perceber que eu gosto de ser acolhido de uma forma, acredito que você de uma forma diferente. Então, é comunicar. Poxa, como é que eu posso te ajudar hoje? Você quer conversar? Quer que eu fique ao teu lado? Então, a pessoa pode me direcionar esse caminho a ser seguido também. E, por muitas vezes, a gente escolhe pontuar com base nos nossos conceitos. E o nosso conceito é diferente do outro. Então, ser ajudado para mim é diferente de ser ajudado para você. Então, o diálogo é um caminho fundamental para se estabelecer esse cuidado para com o outro e se atentar aos detalhes. É verdade. Existe um movimento, né, João? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento. Fala um pouquinho como é que está sendo. Setembro Amarelo? Exato. O Setembro Amarelo é um mês é um movimento de prevenção do suicídio, né? Ele, em 2003, foi criado o Dia Internacional do Suicídio, de Prevenção do Suicídio, que é o 10 de setembro. E em 2015 foi criado o Setembro Amarelo, uma iniciativa do CVV e de outras entidades. Como é que foi assim criado esse centro, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida? O CVV foi criado em 1962 por um grupo de jovens em São Paulo, preocupado com o aumento de incidência do suicídio entre os jovens. Certo. Né? Foi criado em 1962. Os líderes dele foi o Jacques André Cochon e o Fábio Focasso, na época estudante, iniciaram esse movimento há 60 anos atrás. E de lá para cá funciona continuamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, atendendo as pessoas com necessidade. Certo. E como é que é feito assim, esse trabalho de vocês? Explica um pouquinho como é que vocês trabalham com as pessoas. Nós atendemos pelo 188, ou o chat, ou por e-mail. No caso, o chat do e-mail, porque às vezes a pessoa não quer se identificar, né? Então, não, mas nunca a pessoa se identifica. Mas precisa desabafar. Todo o trabalho do CVV, toda a relação de ajuda, né, que nós fazemos através da escuta empática, é feito de maneira sigilosa, gratuita, anônima. A pessoa não precisa se identificar. Nós que recebemos a chamada através do 188, que é o telefone. Nós não sabemos de onde a pessoa fala, nós não sabemos que número está ligando. É totalmente anônimo, gratuito e seguro. O objetivo do CVV é contribuir com a prevenção do suicídio e isso é feito através da escuta empática, né? Sem julgamento, sem conselho, sem qualquer tipo de sugestão e crítica. A pessoa pode trazer para nós qualquer assunto e não vai ter nem mudança no tom de voz, né? Verdade. Isso não acontece. É totalmente anônimo. Na realidade, quem está lá não é o João Batista, não é a Maria da Silva, é um voluntário do CVV atuando dentro dos princípios que preceitua o CVV, que é a escuta empática, que é acolher. O CVV entende que acolher é cuidar. Então é pelo 188. 188. Ela liga 188, está precisando de ajuda, não sabe o que fazer mais, quer conversar com alguém que não seja um parente, que não seja um amigo, que não seja ninguém, que ele possa desabafar, que possa conversar, né, pedir um socorro. De alguma maneira vocês vão estar realmente ajudando. Para ser um voluntário, precisa ser um psicólogo, precisa ser ou só uma pessoa para estudar? Qualquer pessoa maior de 18 anos, né, que tenha a sensibilidade para ajudar, que esteja disposto a ouvir, que tenha paciência para ouvir com empatia, para ouvir tentando entender, entendendo o que a pessoa está dizendo, aceitando o que a pessoa está dizendo. As pessoas que ligam para o CVV
muitas vezes já passaram por psicólogo, estão em acompanhamento psicológico, tem lá uma consulta para daqui a um mês, e está sentindo no meio de uma crise de ansiedade. Depressivo, e daqui que chega esse dia. Aí liga para o pronto-socorro. O CVV atua como um pronto-socorro emocional. São 24 horas por dia, independentemente de quem liga, independentemente do tema que seja trazido. Em qualquer dia da semana, qualquer horário. Maravilha. Até que ponto, Michel, né, uma pessoa chega a ter um pensamento de suicídio? Que ponto uma pessoa, sei lá, chega a ter uma depressão que diga assim, eu não aguento mais, acabou tudo pra mim, eu quero ir embora. É no ápice? Olha, mesmo? então, é perceber que a depressão, ela não é um estado, como posso dizer, estável, não é uma linha reta. Então, ela parece mais uma montanha-russa de altos e baixos. E nos momentos de crise é onde vem essas ideações suicidas. Então, o momento de crise é o momento mais crítico do quadro depressivo. Então, quando o paciente, quando a pessoa passa por uma crise, ela tem uma forte ideação suicida, ela pode tender a se isolar, pode tender a se ferir. Então, é importante ficar atento aos sinais, porque essa pessoa dá sinais, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Quando você percebe que a pessoa demora mais a dormir, ou então dorme por mais tempo, não tem o mesmo ânimo que tinha anteriormente. Então, tem características que são visíveis e que, para quem vive com aquela pessoa, para quem convive, ela consegue ter essa percepção. Então, ter esse cuidado. O CVV, ele está aí para isso, para no momento de crise, uma pessoa que não possui rede de apoio conseguir acionar algum lugar onde ela pode ser ouvida e acolhida, onde ela consegue ter um acompanhamento que vai ajudá-la a passar por essa crise, que é o momento mais crucial nessa questão. Às vezes a pessoa se isola, não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, acha que as pessoas que estão ao redor só atrapalham, não vão ajudar em nada, enfim, aí acaba buscando ajuda com outras pessoas, né, que possam estar dando um conselho diferente, às vezes até salva vidas mesmo, né? Uma pessoa quando, sei lá, de repente, eu acho assim que nós somos um pouco de psicólogos, todos nós, porque a gente tem esse dom de escutar pessoas também, né? E tenho certeza que tem muita gente que conseguiu já ajudar outras pessoas, né? Mas não tem o dom, assim, né, do estudo e tal, como vocês, psicólogos mesmo, né? Porque sabem lidar exatamente com aquela situação. Mas quando a gente escuta alguém que está com alguma coisa, a tendência é o outro que está escutando ajudar. Tem gente que até atrapalha, ou piora mais ainda a situação. Então tem que ter muito cuidado com quem vai conversar. Tem isso também, né? Sim. Michel, às vezes a pessoa não consegue nem dar um apoio legal, né? Acaba atrapalhando, piorando mais ainda a situação da pessoa. E aí veio a pessoa cometer um suicídio ou alguma coisa pior, né? Pior do que o suicídio não existe, não. Mas, né, gente, mais outras coisas, né? É importante que a gente não julgue a dor do outro, porque por muitas vezes queremos medir a dor do outro com base em nossas dores, e que não são coisas diferentes. Então eu não posso menosprezar a dor do outro. Então quando eu trago um julgamento, quando eu trago um apontamento, eu muito mais afasto do que aproximo. Muito diferente de quando eu acolho aquela pessoa, quando eu tento entender por que aquela dor o machuca tanto. Então é importante que eu perceba quando eu estou acolhendo, quando eu estou afastando aquela pessoa, e como é que eu acolho, como é que eu afasto. Com o julgamento, eu consigo afastar com aquela pessoa. Quando eu chego com minha régua querendo medir tua dor, então logo você vai se afastar. Mas quando eu chego querendo te ouvir, e primeiro te escuto para depois julgar, então logo percebo que você vai conseguir falar comigo mais naturalmente, mais confortavelmente. Bora ver a pergunta aqui do nosso telespectador. Você que está em casa, pode fazer sua pergunta à vontade, não precisa se identificar. A gente não quer saber quem você é, a gente só quer saber o que você quer saber, perguntar e tentar te ajudar de alguma forma, tá? Bom dia, fui uma criança muito sofrida até na fase adulta, mas nunca tive esse pensamento de tirar minha vida hoje. Muitas vezes eu ri de mim mesmo. Isso é normal? Ou seja, ela sofreu bastante, né? Mas nessa fase adulta ela nunca teve esse pensamento de tirar a vida dela, porque passou por essa fase, que eu acho que fases a gente tem, né, na vida. A gente sofre, a gente passa por problemas, a gente tem as nossas fases do dia a dia. Então, se a gente for tirar a vida por conta de qualquer coisa, minha gente, então ninguém pode ir nessa terra mais, né? Sim, e que cada um vai visualizar e enfrentar as coisas de uma maneira. Então, por exemplo, o que pode ser
muito ruim para mim, pode ser ok para você passar. Então, a gente observa que cada ser humano ele vai interpretar e vivenciar a situação de uma maneira única. Então, quer dizer que o que ela acredita que tenha sido sofrido na vida dela, ela conseguiu vivenciar de uma maneira até positiva, quando ela até ria do meu sofrimento. Então, em alguns momentos, outras pessoas podem vivenciar situações semelhantes e não conseguir sorrir, sim chorar, e sim sofrer de uma maneira realmente física e até sofrer através dos pensamentos que vêm através daquela situação. É verdade. Bora colocar mais uma pergunta? Bora lá. Olá, minha mãe estava tentando suicídio. O que devo fazer? Fico com muito medo. E aí, doutor, como ajudar essa moça? Olha só. Porque tem uma mãe, a gente vê as mães às vezes desesperadas por algum motivo, não sei qual é, mas como ajudar essa mãe? Bem, a primeira questão é procurar os serviços de saúde. Então, por exemplo, a gente tem a Clínica Escola da FPB, que fornece esse serviço de forma gratuita. Então, você pode ir lá buscar esse atendimento de forma gratuita. E que é importante aliar o atendimento da psicoterapia ao atendimento com o psiquiatra, porque por muitas vezes nós precisamos primeiro estabilizar o quadro. E essa estabilização pode vir através de um acompanhamento medicamentoso, para que então essa pessoa consiga dar início à psicoterapia e consiga entender, poxa, por que está surgindo esse sentimento de tristeza profunda? Por que eu me vejo dessa forma? Então, através da psicoterapia, a gente consegue resolver essas questões, mas a acompanhação medicamentosa é importante para que esse quadro se estabilize. Depressão e tristeza. Tem alguma coisa a ver? A tristeza, a depressão? Tem muita gente que acha que está depressiva, mas às vezes não é depressão, é tristeza. Às vezes a pessoa está triste, acha que está depressiva, enfim, né? É meio confuso isso. É uma coisa que se confunde, mas como eu trouxe anteriormente, para a gente conseguir diagnosticar esse quadro, ele precisa ter uma recorrência de pelo menos 6 meses. Então, a tristeza é natural. É tanto que a tristeza ela é um alerta para dizer, poxa, alguma coisa na tua vida não está legal. Alguém fez contigo e tu não gostou. Então, por isso que a tristeza é a comunicação. É o meu corpo se comunicando comigo, dizendo, isso aqui não é legal para você. A depressão, ela já é uma questão muito mais grave do que a tristeza. Ela tem uma recorrência muito maior e ela impacta muito mais na tua vida. A tristeza é episódica, a depressão, ela tem uma recorrência constante. Maravilha. João, você tem média assim de quantas pessoas ligam por dia para vocês? Uma média mais ou menos? Eu tenho esses números aqui. Mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. No ano passado, houve um total de... Deixa eu ver aqui. Isso é só aqui em João Pessoa? São 3 milhões de atendimentos por ano. Nossa. Não em João Pessoa, no país inteiro. Tá. País inteiro. Na Paraíba, o ano passado, esse levantamento foi feito. O ano passado, na Paraíba, fez 52.535 chamados ao CVV. Anual? Ao CVV, o ano passado. Isso representa, Paraíba está em 12º lugar no ranking nacional. São Paulo é o campeão, Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul, outros estados estão bem na frente, evidentemente, até por conta da população, né? Mas quando você faz essa relação por 100 mil habitantes, Paraíba cresceu bastante em algum tempo atrás. Por exemplo, era 12º lugar em fevereiro de 2002, subiu para os 5 primeiros lugares nos meses seguintes, chega no primeiro lugar em agosto de 2022, né? E isso se agravou com a pandemia em todo o país, evidentemente. Mas a Paraíba não está das piores situações, mas tem épocas que ocorrem picos que levam a números como esse, considerando por 100 mil habitantes, né, que é o número per capita. É um número muito alto, viu, minha gente? Muito alto. Mas CVV está aí para ajudar você, 188. Se você estiver precisando de ajuda, liga, né? Com certeza você vai ter uma boa ajuda. Tenho certeza que você vai tirar isso da sua cabeça. Ore a Deus também. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, coloca teu joelho no chão, vê o que está se passando na sua cabeça. Eu sei que às vezes o inimigo tenta, né, nos desconstituir a nossa história, nos destruturar,
desestruturar, mas Deus está acima de tudo. Então, se apega ao Senhor, né? Busca ajuda também nos profissionais que estão aí, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Olha, gente, quem vocês puderem, busquem ajuda, porque eu tenho certeza, né, que você vai mudar essa ideia da sua cabeça, né? Vai melhorar, vai passar por essa fase e lá na frente você vai ter uma história para contar. Eu ia fazer isso, mas eu fiz de outra forma, busquei ajuda e as pessoas me ajudaram e hoje eu estou aqui para contar a minha história. Então é isso, né, que eu quero ver de você, tá bom? Obrigada, Michel, obrigada, João, por vocês estarem aqui participando do nosso programa, trazendo esse assunto que é muito relevante, muito importante para que a gente possa levar para nossa, né, toda a comunidade Paraíba inteira, o Brasil, esse assunto, para que as pessoas possam se conscientizar quanto ao suicídio, né, João? João e Michel, obrigada, viu? Muito obrigado, Marília. Obrigada, viu? Mas olha só, gente, vamos um pequeno intervalo, tá? Você que está aí do outro ladinho, hoje também é o dia do sexo. Agora a gente vai falar sobre outro assunto totalmente diferente desse aqui. E já eu vou voltar